eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral. Olá, eu sou Duda Medina. E esse é o 40º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são... Nossa, falam tanto dessa coisa de deusas e fala que mora tudo dentro da gente. Eu queria entender mais sobre isso. Você sabia que um dia uma amiga que trabalha com isso olhou pra mim e falou assim: você tem tudo a ver com o arquétipo da Afrodite? E eu pensei, gente, o que significa isso? Um dia uma integrante de um grupo olhou pra mim e falou assim: tá, agora que eu já montei minha deusa, o que eu faço com isso? Como que isso se aplica no meu dia a dia? E é sobre isso hoje, hein? Gente, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Duda Medina, que é psicóloga, psicodramatista, ela que conduz grupos psicoterapêuticos e é empreendedora. Ela é dona da Rede Madre Terra, um espaço terapêutico, e eu vou deixar ela contar um pouquinho mais pra vocês. Seja bem-vinda, Duda! Bem-vinda, Duda! Olá, gratidão pelo convite aqui hoje, gratidão por esse dia, por essa conexão. Estou muito feliz de poder trazer um pouquinho a mensagem das deusas aqui para todas nós e a gente entender um pouquinho sobre isso, fugindo aí do misticismo, trazendo para nossa realidade, para nossa ação, para o nosso dia a dia. Ai, que legal, já tô animada. Tô animada. Então, como né, você falou do trabalho com mulheres, das deusas, faz uns 5 anos que eu comecei a estudar, comecei inclusive com esse baralho, estudar as deusas. Eu gosto dessa forma de estudo, porque... Qual que é esse baralho, gente? É o oráculo da deusa. Ele tem, acho que, não sei se é 52, 72 cartas. Ele mistura todas as culturas arquetípicas. Então, eu tenho deusas gregas, tenho deusas africanas, tenho deusas do hinduísmo, de várias culturas. Eu acho que é uma coisa que dá para ter uma ideia geral e vendo que mesmo que em diferentes culturas, a ideia, o centro, o simbolismo, eles são muito parecidos, que é o papel da mulher. Duda, eu fiquei muito curiosa de saber como é que você chegou, né, para esse tipo de estudo. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Bom, vamos lá, então. Nossa, não pensei que eu fosse começar por aí. Mas eu sempre tive essa coisa de trabalhar com mulheres, né? Então, desde os meus 15... Não, mentira. Desde pequenininha, o meu grande brincar era fotografar mulheres. Fotografar amigas, fotografar pessoas perto de mim. Eu gostava de produzir elas. Eu esqueci de falar que você é fotógrafa. Tá intrínseco. Mas enfim, vai. Produzir elas. Eu sempre tive essa coisa de exaltar, mostrar pra elas a beleza delas. E a minha ferramenta pra isso era a fotografia. Depois, mais tarde, quando eu fui pra psicologia, né? Eu fiquei pensando, tá, mas como que uma coisa casa com a outra? E no fim, é tudo a mesma coisa, porque para mim a ferramenta psicologia hoje me traz chão, assim, estrutura, para fazer um processo onde a pessoa consegue se ver também, tal como o espelho da fotografia que ela se vê de fora, né? Hoje na clínica eu vejo muito isso, e aí eu vejo as mulheres que chegam para mim assim em situação de dependência, relações abusivas, perda de si mesma, né? Um adoecimento, uma castração assim, e aí elas vão saindo, se libertando. Eu fico, nossa, eu queria fazer uma foto dessa mulherona que tá na minha frente agora. E aí que eu vejo a deusa. E aí eu fui tentando entender como se aprofundar ainda mais nesse processo, né? Por que na nossa história, nas nossas culturas, eram antes louvado as deusas, né? Por que antes os nossos lugares aí de culto mesmo eram mulheres, né? Havia espaço para isso, havia permissão para isso. E assim, não é uma crítica, né? Mas por que hoje a única mulher que a gente permite louvar e glorificar todos os dias é uma mulher que é virgem? É uma mulher que é santa, que é quieta, que está na abnegação, que está na doação. O que é maravilhoso, eu acho que é importante, faz parte. Mas por que o oposto disso não pode ser exaltado? Não é aceito tão culturalmente quanto, por exemplo, Virgem Maria, né? Que está na abnegação do papel da mãe. E aí isso tem muito a ver com a construção
dos nossos Isso tem a ver papéis, com a lógica né? do patriarcado. Imagino que nos seus Exatamente. estudos você tenha encontrado isso, né? Com Porque certeza. isso favorece, vamos dizer, a lógica do patriarcado, né? A lógica onde o homem, ele é visto com poder, com uma condição de expansão, né? Social, econômica, tudo que a mulher não tinha e vem gradativamente, embora ainda a gente tá, né? Com passinhos ainda assim lentos na minha visão, acho que é o meu desejo de que isso fosse mais rápido, a mulher vem ganhando esse espaço, né? Sim, exatamente, Camis. É o reflexo dessa lógica, né? E esses dispositivos, assim, esse Enrijecimento. Obrigada. Essa conserva do papel da mulher faz a gente ficar muito escasso de modelos a se seguir, de how takes, né? De coisas pra gente se inspirar, de que pode ser diferente e não é demonizado. Pode ser diferente e não é pecado. E aí foi essa angústia que me trouxe para as deusas. Então, deixa eu ver quem eram antes as mulheres cultuadas, né? Por que eram cultuados? Como eram cultuados? E aí foi onde eu vou me debruçando na mitologia para entender esse papel da mulher numa cultura onde havia outros modelos de espelhamento, de inspiração. As referências, né? Que a gente Buscar as referências. Ótimo. E aí, desde então, assim, eu tenho um sonho interno, assim, um projeto que eu quero montar o meu próprio baralho terapêutico de modelos referenciais reais das mulheres contemporâneas do dia a dia e fazer um recorte, pegar isso aqui emprestado, só que transformar para o contemporâneo, com mulheres de grupos que eu faço, com mulheres de... Bonito. Eu já comecei, eu tenho 4 cartas. Maravilhoso, viu? Que arraso! E durante esse estudo, esse aprofundamento seu, você acha que teve uma condução assim interna, uma transformação em você, esse trabalho? Como que foi, assim, essa experiência de estar... Porque, assim, eu trabalho com mulheres também e toda vez que chega uma mulher no consultório, eu me sinto nela, eu me vejo nela, eu quero estar com ela, tanto que eu já falei várias vezes aqui no podcast que uma das coisas que me fez escolher o psicodrama foi essa relação, esse poder estar junto, claro que dentro dos limites ali da relação psicoterapêutica, mas eu fico imaginando você trabalhando com as deusas, o quanto que isso também desperta a deusa em si, né? Não sei, tô aqui... Sim. E como que é isso pra você? Também te favoreceu num sentido de percepção de si mesma? Completamente. Não só quando eu vejo o arquétipo se repetindo na realidade nas minhas pacientes, que aí é tipo assim, uou, mas também toda vez que eu me debruço num mito, de alguma das deusas, eu falo, gente... E a cada vez que você lê, cada vez que você se aprofunda, você extrai um ensinamento diferente para o momento que você tá. E fora isso, assim, Gi, na prática mesmo, é uma coisa até que vai muito pro meu universo mais holístico, que é legal compartilhar, é que, assim, desde que eu menstruei, desde muito novinha, eu sempre tive um problema real com o meu ciclo menstrual. E isso tudo tem a ver com Deus, tá, gente? A minha menstruação, ela não vinha com recorrência, então eu ficava meses e meses e meses sem menstruar. Quando eu comecei a fazer os grupos de mulheres e a gente começou a se propor, se reunir uma vez no mês, na mesma lua, que era a lua nova, todas nós começamos a menstruar juntas e o meu ciclo começou a vir bonitinho por 2 anos consecutivos nessas condições de grupo. E começava a vir, eu sabia, tá chegando o grupo, tá chegando o grupo. E essa magia, gente, mulher é isso. A gente não tem como a gente falar de feminino sem entender a magia da criação que é o ventre de uma mulher. E essa prática, né, de estudo com as deusas das luas foi me ajudando a entender muito esse lugar de ciclicidade, esse lugar de aceitar as mortes internas, aceitar, né, os momentos que são mais recuados, mais introspectivos, momentos que são mais expansivos. Então, é um eterno caldeirão de transformação mesmo, trabalhar com o feminino, mas de forma profunda, entendendo os mistérios. Então, por exemplo, aproveitando o gancho que você trouxe,
quando eu trabalhava na rede municipal, era só mulheres. E a gente sempre brincava, nossa, a gente sempre vai menstruar junto. O que acontece? Então é por conta da lua? É essa energia? Porque a gente sabe, a gente até brinca com isso, mas nunca ninguém, né, levou a sério. Isso acontece. É real. É tecnologia ancestral, isso. E eu gosto de pensar, e eu fiquei pensando até na nossa conversa do café da manhã, né? Gente, eu tô hospedada aqui na casa da família da Giovana e do Gabriel, e a gente tem tido conversas filosóficas no café da manhã. 7 horas da Posso manhã. imaginar. E a conversa de ontem, né, não de hoje, foi sobre a coisa da física quântica e o quanto que é télico e o quanto que é energético, né, físico, vamos dizer, porque eu tenho um ritual de abrir um livrinho todos os dias de manhã e tal, enfim, a conversa girou em relação a isso, né? Eu gosto de pensar e eu acho que isso é uma das coisas que faz com que o psicodrama faça tanto sentido pra mim, depois vou falar e quero te ouvir em relação a isso, porque pra mim é aí onde tem um encontro da tele com o mistério, assim, onde, vamos dizer assim, que esse tipo de experiência que vocês estão falando da menstruação, né, e outras, é como se ali, naquele espaço, se reunisse o aspecto télico, que a gente sabe que tem a ver com esse encontro, né, que o Moreno fala, né, que assim, esse lugar de encontro onde a gente se toca, onde a gente se sente. Até a gente estava estudando, né, no grupo de estudo sim. daquele livro Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, do Moreno, não sei se você já leu, e onde ele fala do encontro, ele tem um trecho lindo falando do encontro, onde o corpo está ali presente nesse encontro. Não um encontro somente do intelecto, né? E ali nesse encontro é possível existir esse aspecto tele, e quando eu me deixo tocar pelo outro, eu toco o outro, automaticamente eu sou afetada, né? E ser afetado mexe com as minhas moléculas, mexe com as minhas células, mexe com tudo, né? Só que isso também não abarca tudo. Tem uma parte que é do mistério. Sim. E muitas pessoas têm uma tendência de querer dicotomizar isso e colocar isso como o contrário. E eu gosto na minha prática, e gosto, né, de pensar, até estava falando isso para o Gabriel, que tem uma parte que é do mistério. E por que não a gente pode, né, por que a gente não pode conduzir e levar e conviver com essas duas coisas juntas? Para mim, isso tem a ver com ser mulher. Sim. Não sei o que você pensa sobre isso. É aceitar o incognoscível, né? A gente Sim. tem uma dificuldade de lidar com isso, que também tem a ver, Cami, com uma dificuldade de lidar com a sombra. E aí a gente polariza, né? A sombra fica aqui, o mistério fica aqui quietinho e eu fico aqui bonitinha, tranquilinho. Só que quando a gente vai falar de feminino, se a gente não olha para o aspecto da sombra, a gente não caminha. E isso, né, psiquicamente também. Se a gente não olha para o aspecto da nossa sombra, a gente não consegue se integrar, não consegue evoluir. E esse mistério aí da menstruação, ele, como eu falei, é uma tecnologia ancestral. Por quê? Né? Como que isso foi se dando nas civilizações? As mulheres, antes, né, acontecia o fenômeno da tenda da lua. Né? Elas se reuniam numa tenda em determinado período do mês ali, e todas elas ficavam juntas, lunando, entregando esse sangue ali para a terra, ou seja, né, sem vestimentas íntimas, juntas, e ali elas iam conversando, elaborando, se cuidando, repousando. O quanto que a perca disso, né, é uma perca de nós mesmas, porque a gente não se permite fazer esse momento que é de morte, para começar, então, coisas novas. E aí a gente só fica na produtividade, né? Que é o famoso do papel da mulher, a culpa do descanso, por exemplo. Sim. As questões, né? Eu trabalho muito em consultório, assim, que muitas mulheres trazem a questão da relação, porque no período pré-menstrual eu como muito doce, e aí se a gente for olhar isso, tem a ver com não respeitar o momento, o que o corpo está pedindo naquele momento, né? Que é esse momento de mais descanso, onde a energia está focada em outro processo do corpo, e aí a sociedade toda da gente e a gente mesmo, né, se cobra, tá nesse nível de produtividade que o corpo da gente tá pedindo o contrário. Sim. E aí a gente vai fazendo isso recorrentemente e a gente não se dá conta do quanto que isso contribui para os burnouts, né, para os níveis, né, de estresse, de cansaço extremos, porque a gente vai se perdendo dessa ligação com o corpo, né? Sim, e perdendo essa ligação com o corpo, a gente também perde a ligação com o prazer.
né? Porque é a mulher que não Perfeito. descansa, não sente, não tem prazer, não conhece o próprio corpo Sim. para sentir isso, né? E ainda mais, precisa de um outro, que esse outro tenha uma volição de conhecer o corpo dela, delega isso para um outro e vai criando uma simbiose, né? O meu prazer, a minha vida, a minha identidade está na mão desse outro, está na mão desse parceiro, por exemplo. E aí a gente vai vivendo, que eu falo, são mulheres que viveram uma castração mesmo, de si mesma. Né? Introjetou ali, engoliu uma estrutura patriarcal, um modelo de existir, e isso podou várias partes delas. Se eu fosse falar isso mais psicodramaticamente, eu diria que perdeu a espontaneidade, né? Ficou conservada dentro dessa lógica do patriarcado e foi perdendo a própria capacidade criativa, né? Porque isso tudo que a gente está falando também tem tudo a ver com a nossa capacidade de criar as realidades para a gente, para o nosso corpo, que fazem com que a gente tenha uma vida que faça mais sentido. Né? Sim. Vai se perdendo o sentido. O sentido fica na mão do outro, como você está dizendo. E isso leva para as dependências emocionais. Sim. E aí eu tô lembrada que você falou que tem um trabalho, um estudo, né? Que está relacionado com uma deusa e a dependência emocional. Acho que seria legal, né, Gi? Sim. A gente ouvir um pouquinho em relação a isso. Certo. Eu tenho me debruçado, assim, por convite mesmo, a estudar de Hera, a estudar um pouco sobre Hera, e eu fui estudando ela, assim, a cada vez que eu escutava, que eu lia, eu era um eita atrás de um vixe, assim. Conta pra mim quem era. Fala para os nossos Eita, telespectadores aí que talvez nunca tenham tido contato com essa Vamos lá, Você vamos não lá. sabe, então? Então conta A pra deusa gente. Hera, ela é uma deusa da mitologia grega. E, assim, falando brevemente, ela foi salva ali desde a barriga da mãe dela, por Zeus, né? Que é um dos deuses mais poderosos do Olimpo. E esse Zeus, ele então pega ela e cuida de Hera, né? E salva ela, porque ela poderia ter sido engolida ou morta e nem ter nascido. Só que à medida que essa deusa vai crescendo, vai virando uma mulher, né? Saindo ali da donzela, Deus vai percebendo que ela é uma das mulheres mais... Zeus, que era Deus também na época, né? Vai percebendo que ela era uma das mulheres mais cobiçadas, mais lindas, mais assim, do pedaço. E aí ele começa a investir amorosamente em Hera. Isso a gente fica, nossa, não, mas é super normal nas mitologias. O incesto é uma questão que é tratada com muita normalidade. E aí ele começa a investir na deusa Hera e ela vai ali falando, ai, não sei o que, vai recusando e tal. Só que aí Zeus, ele arma uma armadilha, ele arma um circo, e ele convoca uma tempestade. E ele se transveste de um passarinho indefeso nessa tempestade. Ou seja, um passarinho que precisa de cuidado, que precisa de amor, que precisa de afeto. E aí, quando Hera olha para isso, ela se deixa captar. Ela vê ali um lugar de uma potência de executar uma coisa que é muito de Hera, que é a cuidadora. Né? Hera é a deusa do matrimônio, do cuidado, do casamento, da monogamia. Então, ela olha para essa cena e ela se entrega. E aí, Zeus retoma a forma dele normal e captura Hera, né? Aí tem as versões do mito que fala que ele, inclusive, abusa de Hera, que ele, de fato, ele tem uma postura agressiva ali. E Hera, ainda assim, ela tenta escapar de alguma forma, só que ela faz uma proposta. Ela fala, eu permaneço nessa prisão, mas eu quero que você me torne a deusa do Olimpo, eu quero que você me torne a rainha. E aí ela traz, né, essa ambição de ser vista como a rainha. Ele fala, então tá bom, e torna ela a rainha do Olimpo. E eles vivem uma lua de mel que dura 300 anos de lua de mel entre os dois. Um pelo outro, um para o outro, um com o outro. Hera e Zeus pelo mundo. Até que eles têm filhos, eles vão voltando dessa lua de mel, a vida real vai acontecendo. E como a gente bem sabe, né? O casamento, ele não é só feito de 1 mais 1 não é 1, né? Hera começa a se incomodar com isso.
E Zeus, inclusive, começa a praticar traições com Hera. E aí tem as questões da demanda dos filhos para com Zeus, que Hera também se sente ameaçada. E Hera vai despertando dentro dela uma fúria, que é a parte sombria do arquétipo. Então ela vai despertando uma raiva, vai despertando ali uma vingança, uma sede de morte. Tudo contrário à luz que era. Lembra que o início começa o quê, né? Uhum. A cuidadora do matrimônio, tananã. E no fim, ela mata até os próprios filhos. Medeia. Porque Vocês conhecem essa história? Medeia? Não, Depois não. eu conto. Mas enfim, é tudo sobre o mesmo. ela comete atos contra os próprios filhos pela ameaça de tirar Zeus do centro da vida dela. E aí ela caça as mulheres de Zeus, ela mata essas mulheres. E a identidade de Hera começa a girar em torno dessa raiva, em torno dessa inveja, em torno desses ciúmes, em torno dessa fúria. E aqui já não existe mais, assim, valores morais de Hera, não existe mais Hera para si. É só a Hera que começa a girar aí nesse caos. E uma das coisas bem legais que eu gosto de pensar nesse mito de Hera qual que é a cilada que Zeus armou para captar ela? É a potência do cuidado, né? E o quanto que nas relações abusivas hoje, muitas mulheres elas ficam porque elas têm culpa de deixar esse marido tão indefeso, tão incapaz. Coitadinho, mas não sabe nem lavar a própria roupa, né? O quanto que as mulheres hoje ficam em casamentos porque elas assumem a postura da mãe e não, de fato, dessa individualidade da mulher. E aí, esse mito, assim, eu fiquei com vontade de mandar para todas as minhas pacientes. Nossa, e elas viram os conteúdos. Meu Deus, mas faz muito sentido e nananã. Foi assim, eu despertei esse mito dos meus estudos, fui trazendo e foi criando uma atmosfera, assim, de Hera. E até hoje eu tô trabalhando lá com ele na clínica. Te ouvindo, né... Duda, eu fico pensando assim, de novo, né, trazendo sempre o psicodrama, que é o nosso exercício aqui nesse podcast, né, o quanto o psicodrama, como filosofia, teoria e método, ele é feliz porque ele tem instrumental para a gente levar para o lugar da integração, né. Você diz, ela estava num polo, né, que era o polo da potência do cuidado e tal, e depois ela foi para o outro polo, que é o polo da raiva, que é o polo da vingança. Nós somos capazes dos dois, né? Sim, sim. E o quanto que o psicodrama ele consegue trazer esse lugar da integração, né? E isso que é o mais importante, porque as duas forças, elas são necessárias e importantes na vida, né? O problema está quando a gente polariza, ou quando a gente vai só para um lado ou a gente vai só para o outro, né? E eu penso que, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, atualmente... Tem um movimento de algumas mulheres que foram para esse polo da raiva, da vingança, de tudo, que nem querem mais se relacionar, né? E não é que elas foram para outra orientação sexual, elas simplesmente não querem mais se relacionar por conta da dificuldade que é conseguir encontrar essa integração em si e conseguir se relacionar com o outro, né? Eu fiquei pensando, Moreno teve uma das vivências do caso Bárbara, né? Sim. Quando... tava no teatro, né? Moreno veio dessa raiz, né, do teatro e ele era diretor, né? Sim, ele dirigia teatro espontâneo, né? Isso. E Bárbara era uma das integrantes, uma das atrizes, e ela fazia só o papel de donzela. Nossa, eu adoro esse caso, é fantástico. E ela sempre teve papéis angelicais, vamos chamar assim. E aí o marido dela, namorado, não sei. Marido. Convivente. Vamos chamar convivente, né? Que é mais moderno. Ele falou pra Moreno, nossa, aqui a Bárbara, ela atua muito bem nesses papéis, mas em casa ela é hostil, ela é raivosa, ela traz esse lado sombra, enfim. E aí o Moreno, né? Com toda a sabedoria dele, ele falou, então vamos experimentar aqui. Eu fiquei imaginando como que seria hoje em dia. Vamos experimentar aqui, vamos ver o que vai dar. Agora eu vou dar papéis hostis pra ela. E aí ele foi dando, né, papéis onde ela era mensalina, papéis
mais Onde potente. traziam essa potência mais Isso. da raiva, né? Da vingança, desse lugar mais dessa força mais agressiva mesmo, né? Esse lugar mais da Mais agressividade, rude, né? é. E quando ele fez esse movimento, quando ela pôde experimentar isso na cena, ela começa a melhorar, no sentido assim, ela conseguiu equilibrar esses dois lados, né? Eu não lembro o nome do marido dela, Não do lembro. convivente dela, mas aí ele traz que, nossa, Ela como esvaziou, assim? O que né? aconteceu, né? E o quanto que o que você trouxe no início, enquanto a gente não olha pra nossa sombra, enquanto a gente não deixa emergir, ela vai vir como era e vai tomar conta da gente. Então a gente precisa, né? Eu te trazer ouvi esvaziar e fiquei pensando assim. E eu acho que é até interessante isso dizer pro nosso público, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas falam, né, ouvem falar de psicodrama e falam assim, ai, mas esse negócio de fazer cena, né, não é pra mim. E aí eu acho que você tá tocando um dos grandes sentidos de fazer cena, né? Sim. Na cena, a gente pode, inclusive, encontrar partes nossas que a gente mesmo tem medo de encontrar, né? Perfeito. E viver isso na cena, num lugar seguro, né? Dirigido e tal, dizendo assim, olha aqui, tá tudo bem, né? Não vai acontecer, não é que você vai mudar a sua pele. Não, tá tranquilo, tá seguro. Você pode experimentar e ver que aquilo também não é tão ameaçador assim, Sim. né? E encontrar essa força também, porque é uma força, Sim. né? Então, eu acho que a cena ela é muito feliz nesse aspecto. Ela permite que a gente, num lugar seguro, a gente até já falou sobre isso, né? No outro episódio, de experimente partes nossas que a gente muitas vezes tem medo. Sim. Porque socialmente também não são muito valorizadas. E é real que se às vezes a gente vai deixar isso vir de qualquer jeito, em qualquer contexto, a gente não saiba de leito lidar com a medida disso, né? Então, o campo terapêutico permite que a gente faça isso segura. Sim. Sim. E se a gente for pensar, né, até na clínica, existe essa coisa, nossa, mas eu não me reconheço, assim, não percebo que eu tenho isso. Tanto que as emoções mais negadas, assim, é a inveja, a raiva. Não, eu não posso sentir isso. É como se fossem emoções muito negativas, né? As mulheres não podem sentir raiva, né? E aí eu lembro de uma frase que eu sempre trago para as minhas pacientes, que é: só quando eu aceito como eu sou, só assim eu posso mudar. Que acho que é de Jung, eu não sei. E aí fica muito forte isso de que se eu não conheço todas essas partes, não tem como eu mudar algum aspecto. Por isso que a psicoterapia é tão importante para esse aprofundamento, esse autoconhecimento, para eu entender essas forças, para eu entender esse sentido, Eu acho né? fantástico, assim, quando a gente traz essa cena da Bárbara, né? Isso. E olha pra sombra que a gente tava falando. E aí eu gosto muito de articular, né, esse psicodrama junguiano, porque eu sinto e vejo e vivo que o psicodrama ele dá locus, ele dá espaço, ele dá contenção para executar essa sombra que está reprimida. E aí, por isso, os arquétipos, os símbolos, eles são os disparadores disso que está reprimido. Sem esse lugar de acesso, porque tudo isso aqui está no inconsciente, né? Sem esse lugar de acesso, eu não tenho modelo para pensar sobre minha própria repressão, né? A minha própria dor. E aí você pega isso que tá lá, a pesca do inconsciente, junta com um modelo pra gente testar aqui, né? Um arquétipo, por exemplo, coloca num espaço seguro para executar sem medo, sem conserva, sem deixar rolar ali a espontaneidade e a criatividade, é muita cura. É muito potente. Eu acho que não existe outro jeito de fazer isso, pelo menos eu nunca vi outro jeito de fazer isso, que não articular essas duas coisas, a sombra e o psicodrama. E aí eu acho importante, eu sempre sou essa que advoga em direção a isso, né? Sempre gosto de comentar aqui, né, gente, que a gente tá falando também de arquétipos no sentido do feminino e do masculino, né? A gente não tá falando necessariamente de homens e mulheres. Sim. Acho que isso é muito importante a gente colocar. E também colocar que a gente tá falando do feminino e das mulheres, porque esse é o nosso lugar de trabalho, né? Eu também trabalho bastante com mulheres e também nessa temática da dependência emocional, da violência contra a mulher, dos direitos da mulher. Só que isso também acontece com os homens, né? Lembrando do episódio que a gente fez com o Henrique, que também trabalha com mitologia e que trouxe a jornada do homem. E eu lembrei disso por conta dessa coisa da agressividade, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas acho que foi depois do carnaval, eu acho. Teve
um estudante do doutorado, um homem negro, eu não sei se foi em Minas Gerais ou foi no Rio de Janeiro, eu acho que foi no Rio de Janeiro, que ele conta uma experiência um psicólogo no Rio. No Rio, né? Vocês viram? Você viu isso, Gi? Não. Não sei se você viu. Ele conta a experiência que ele teve lá no Sambódromo. Ele fala assim, ele estava tentando passar num lugar lá no Sambódromo e se depara assim com um homem branco e aí ele tenta passar, pede licença, o cara não escuta, aí ele pede licença outras vezes, o cara não escuta, sei lá quantas vezes ele pediu, e aí ele disse que ele teve que trazer esse lugar da agressividade para essa situação, e aí na hora em que ele traz a agressividade, o cara dá passagem para ele. E aí ele traz, assim, até me arrepia assim dentro dessa tônica de que assim, a gente não tem sossego, nem no carnaval um homem negro pode sossegar. É esperado da gente que a gente seja agressivo. É esperado da gente que a gente traga isso para a relação. E no dia seguinte ele se mata. Nossa. Então, assim, também é esperado do homem certos, né, comportamentos e certas polarizações que a gente vê também o adoecimento psíquico por conta disso, né? Então, isso que a gente está falando das mulheres, eu acho que é importante a gente, né, pensar que também acontece com os homens, né? Sim. Isso acontece com o ser humano, é da humanidade, né? Sim. Numa escala diferente de construção de gênero, sim. né? Enquanto um é cobrado mais, Sim. as mulheres mais no sentido do afeto, né? Do dispositivo do afeto, do cuidado, do amor, dos homens no dispositivo da eficácia. Mas, e até nos próprios mitos, né? Quando a gente olha a mitologia ali, quando o homem é o centro e quando a mulher é um centro, a construção de gênero tá ali também. É bem legal da gente fazer esse recorte, olhar para isso. E teve uma outra coisa que você falou que tem me emocionado muito, assim, que é essa coisa que você fala da reação em cadeia, né? Que você disse que levou o mito e aí isso trouxe uma transformação em cadeia, né? Eu gosto de pensar, até compartilhei também no grupo de estudo, que esse trabalho com mulheres é como se fosse aquela pedrinha no lago mesmo, né? Sim. Que você joga e isso vai criando uma reverberação. Eu gosto de pensar que faz parte de uma das coisas dos meus trabalhos de responsabilidade social. Eu me sinto contribuindo ali para uma mudança social, né? Mesmo que eu esteja trabalhando com um grupo de 4 mulheres, ou de 5 mulheres, ou de 6 mulheres. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai causar um efeito, né, em camadas e que isso vai poder se espalhar. E sabe que eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que o trabalho da Duda, ela tá trazendo toda essa articulação com as deusas, o quanto que isso gera uma potência na mulher que ela nunca nem imaginou que ela poderia ter. Sim. E o quanto que ela vai se reconhecendo e ela vai tendo mais ações, né? Dando mais passos, né? E se sentindo mais segura, mais potente. E quando você falou assim, que quando você vê ela indo, assim, que você tem vontade de fotografar, eu sinto a mesma coisa. Eu falo, gente, olha isso! Essa borboleta que tá voando aí. E é muito bonito ver o processo. E estar aqui, fazendo podcast, falando sobre isso, é uma forma também da gente estar podendo levar esse conhecimento. Então, por isso que eu tô muito grata de ter você aqui hoje nesse espaço. Isso é bem legal, Gi. Porque tem uma questão que sempre acontece nos grupos de mulheres, é que a gente começa a pensar nas deusas, né? Conversar sobre as deusas. E eu tenho o hábito, às vezes, de chamar elas de deusas durante o grupo, né? Falo, oi, deusa, né? Tal. Me mencionar, assim. E aí elas falam, deusa, eu? Não fale isso não. Eu fico com tanta vergonha quando você me chama de deusa, né? Ou seja, eu fico com tanta vergonha quando é visto a minha potência, porque eu não aprendi a me enxergar assim, né? Que responsabilidade que é ser deusa. Não me dá essa responsabilidade não, mas me dá uma louça para lavar, uma casa para limpar, um marido para cuidar, que aí eu bato no peito e falo que sim. Mas deusa, potência, criadora, não. Então, né, o quanto que um simples aceitar um elogio, aceitar uma visão, um engrandecimento dessa mulher, ainda assim parece tão sutil, mas é tão incômodo, né? Tão difícil, tão... E o que você respondeu para sua cliente na sua cena do início? Fiquei pensando, né? Ela eu refleti. Agora, o que é que eu faço, né? Eu refleti bastante. Não, assim, foi uma coisa que eu levei para supervisão, eu refleti, eu estudei, eu não dei uma resposta pronta. Eu só falei, é uma ótima pergunta. Próximo encontro a gente vai conversar sobre isso. Porque, assim, foram 15 encontros.
No 14º, ela me fez essa pergunta. O primeiro impacto que eu tive é, foi tudo um cocô. Ninguém absorveu bosta nenhuma. Isso acontece com a gente, tá, gente? Sim. Ninguém entendeu nada. Eu tava aqui o tempo todo falando, mas não me deixei ser entendida. E aí já, né, fiquei, calma aí então, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu fui refletindo e entendendo mesmo, né, como que essa deusa, ela se dá no dia a dia da mulher hoje. E como eu tava falando, eram 15 encontros. Então, o 14º era o encontro onde elas iam montar a própria deusa delas. Então, eu fotografei elas, a gente se produziu de acordo com o que elas quiseram, levaram roupas, acessórios. Tava pronta a deusa, ela tinha acabado de entrar em cena e apresentado, deixado nascer essa deusa pro grupo. Depois ela me traz essa pergunta. Que era o que mesmo, Duda? O que eu faço com isso? Tá, agora que minha deusa nasceu, né, o que eu faço com isso? Como que eu aplico ela no meu dia a dia? E eu me pegou mesmo, assim, eu falei, como que ela aplica no dia a dia dela, né? Porque eu não gosto de ter aquela visão, assim, privilegiada só, olhando para mulheres só em contexto de privilégio, por exemplo, falando, não, a partir de agora a deusa nasceu, e aí as coisas vão ser mais lindas, vão ser mais fáceis, agora você tá pronta, vamos combater o patriarcado. Não, às vezes essa mulher não tem, sei lá, não tem recurso para conseguir se dar o luxo de parar 5 minutos no dia dela, ela tem que correr, produzir, batalhar, ganhar dinheiro, sobreviver, cuidar de filho, de casa. Falei, tá, e aí essa deusa no dia a dia, né? Eu não tenho uma resposta pronta ainda, eu ainda estou buscando como se dá essa deusa no dia a dia, mas os palpites que eu tenho e que eu vou vendo na minha própria vivência são os momentos onde eu consigo tá tomando um copo de água ali, respirar fundo, sentir o gosto da água, me sentir ali presente e pensar, nossa, existe uma mulher aqui em mim, existe um encantamento perante a vida aqui, eu estou ocupando esse lugar, nesse agora, nesse aqui, né, no agora moreniano, inclusive, eu consigo me sentir, eu consigo sentir o gosto que tem essa água, eu consigo pensar sobre qual vai ser a minha próxima ação, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, eu consigo pensar sobre qual que é o limite que eu preciso colocar na minha vida, quais são as coisas que eu preciso abrir mão, eu consigo pensar que eu posso ter um momento de descanso, eu consigo pensar que eu mereço ter um momento de me cuidar, eu consigo pensar que eu sou uma outra pessoa para além dos meus companheiros ou das minhas demandas. Eu consigo ter um momento de encontro comigo mesma. Para mim, isso é a deusa. É você se permitir encontrar-se a cada instante no seu dia a dia. Lindo. Quando eu te ouvi, eu fiquei pensando nisso mesmo, né? Assim, e que isso conversa com a centelha divina do Moreno, né? Que essa centelha divina é essa confiança nessa potência que a gente tem na capacidade criativa, né? E quando você vai descrevendo, eu vou vendo você criando pequenos momentos de saúde mental para você, de conexão com você e de saúde mental. Mas para você ter condição de criar, você teve que ter acesso antes a esse conhecimento, a esse lugar, a essas potências. Sem ter isso, você não consegue, né? Então, se eu fosse fazer um palpite, eu também faria nesse sentido. No sentido das pequenas coisas do dia a dia, dos pequenos momentos no dia a dia. A gente fala muito sobre isso, né, Gi, aqui no podcast. Dos pequenos momentos de pausa, dos momentos de conexão consigo mesmo. E uma coisa que eu trouxe no outro episódio, que a minha nutricionista me trouxe, eu fiquei com essas duas palavras, não tem jeito, ela está me acompanhando desde então, que é experimentação e ajuste. Então, é esse lugar de você poder ir experimentando, né? Sim. Mas, de novo, precisa ter referência. Então, eu acho incrível, riquíssimo, assim, parabéns por esse trabalho, né? De você poder ir trazendo essas referências para essas mulheres, para elas irem experimentando essas forças dentro de si e ajustando aquilo que faz sentido para elas, né? Sim. Até construir essa deusa, né? Que são elas, né? Então, eu também faria esse palpite. E aí, depois disso, eu acompanho, né, as mulheres nas redes sociais
E aí ela, a mesma que me perguntou, postou um story assim dela no quintal dela, que é cheio de plantinhas, só ela, tomando um cafezinho e admirando aquela vista. Aí toda vez que ela posta eu falo, olha só, bom dia deusa, tá aí. Toda vez que ela posta eu respondo, olha a deusa aí. Isso é o fazer, né? Porque a gente precisa tomar cuidado também, que a gente vem numa lógica, dessa lógica da produtividade, assim, o que eu vou fazer com isso? Eu sou mestre também disso. Esse dia minha terapeuta me pegou. Ela me passou uma atividade que era assim, você vai durante essa semana parar, respirar e pensar o que você precisa para descansar hoje. E aí na sessão seguinte, ela me perguntou assim, e aí como é que foi o exercício? E eu fui falando tudo que eu já tinha feito a partir da pergunta do que eu preciso. Aí ela olhou para mim assim, curioso, né? Que você trouxe o que você fez e o exercício era simplesmente para você parar e pensar o que você precisa. Era só até aí, né? E eu já fui pro fazer, que também vem com toda essa lógica que a gente tá falando, né? Sim. Então... É a perca da tal da tenda da lua. Acho que arquetipicamente pode ser uma imagem para ficar, sabe? A perca desse momento ritualístico da mulher parar e lunar ali com a terra, para mim é a imagem que é o igual a esse adoecimento feminino. Eu fico E social pensando, também. O quanto que é achar o caminho do meio, né? Porque é tudo ou nada, se eu não fizer tudo isso, eu não vou fazer nada. E achar o equilíbrio mesmo. Eu vejo que as mulheres estão nessa lógica de produtividade porque elas estão ainda numa tentativa de provar algo. Eu não sei, eu vejo que pelo menos na minha prática clínica... Uma forma de emancipação. Isso, uma busca olha... necessária. Sim. E quando você falou da questão do ciclo, e a gente pegou até essa carta, eu achei muito interessante, porque eu tenho trabalhado muito isso com as minhas pacientes, do quanto que respeitar o ciclo menstrual também é importante para esse autoconhecimento e para elas entenderem, porque às vezes elas chegam... eu tô muito estressada essa semana. Olha, essa semana foi assim, eu não sei o que tá acontecendo. Aí, quando a gente vai aprofundar, mas vamos lá. Qual o período que você tá? Mas será que tem a ver? Então, quando a gente tá aqui falando sobre isso, eu só fico pensando o quanto que é uma produção de conhecimento mesmo. Entender que a nossa fisiologia, ela influencia diretamente no nosso emocional. E ainda não tem muitas mulheres que não têm essa percepção ainda. Então, eu vejo que o nosso papel é trazer essa... Por isso que eu falo que o processo psicoterapêutico é um processo psicoeducativo, né? A gente tá ali trazendo esse conteúdo que poderia estar nas escolas, que poderia, né? Sim. É que a gente conta aí também com um preconceito, né? Que vai contribuindo para esse tipo de conhecimento não ir para as escolas, por exemplo, O sangue né? é sujo, né? E deixar isso no lugar do holístico, mas do holístico com pejorativo, Sim. é uma forma de Sim. não fazer com que isso se integre, né? Com conhecimento científico, né? Mas é interessante porque é biológico, né? Se a gente olhar a construção ali hormonal de cada fase do ciclo, é biológico, mas assim, não, é místico demais, né? Ou seja, só se estiver a serviço que é levado em consideração, né? Sim. E aí essa questão das mulheres aí com essa dificuldade de parar, né, que eu trouxe essa imagem, eu gosto de pensar na Zanello, quando ela fala do heterocentramento, né, que é o que a mulher é construída, baseado numa visão em que o centro do universo dela, do mundo delas, é o outro, né, o outro que aprova, o outro que escolhe, o outro que demanda, e enquanto dos homens, né, seria o egocentramento, que é o centro em si mesmo. Então, a gente, por isso, né, que a gente tá batendo cabeça para lá e para cá, porque precisa de um outro validador, né? E quanto que, trazendo de novo a imagem arquetípica da tenda da lua, as mulheres reunidas, lunando na terra, rompe essa lógica. Então, olhar para esse feminino é político, né? Estar com mulheres e entender que estamos todas juntas, todas menstruamos juntas, se estamos juntas, é político, né? É um movimento que vai contrário a uma ordem hegemônica de existir. Eu gostaria de terminar com essa sua frase. Porque pra mim ela diz muito, né? Eu acho que o nosso movimento é político.
Sim. Sou totalmente a favor dessa forma de você existir. Muito bem, hein? Então é isso, Duda. Muito obrigada, viu? por você vir Gratidão aqui. pelo Obrigada. convite. Adorei conversar com vocês, estar com vocês e me encontrar um pouquinho cada vez mais que eu falo sobre isso também. Ai, delícia, muito bom mesmo. Obrigada. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido pra você, e se você acha que pode contribuir com alguém, compartilhe. E olha, inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras temos novos episódios. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!